Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. O episódio de hoje é sobre como é estudar em uma universidade internacional, parte 1. Olá, amantes das relações internacionais! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Mundo, o podcast de política internacional descomplicada. E nesse clima de inauguração, nós já iniciamos o nosso projeto com um episódio especial contendo parte 1 e parte 2, em que desvendaremos alguns mistérios das universidades internacionais. Para isso, nós convidamos 2 alunos da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, para que tenhamos uma reflexão mais completa, tanto do que é uma universidade internacional, como acontece, e experiências, vivências desses alunos nessas universidades, uma visão que se diverge, mas também se complementa, assim, de uma aluna brasileira e de um aluno estrangeiro. Para início de nossa conversa, nós estamos com a aluna brasileira, a Érica Vasconcelos. Érica, você pode se apresentar para nós? Posso sim. A priori eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com o Pod Mundo, falando um pouquinho da minha experiência como aluna da Universidade Internacional e da Unilab. Meu nome, como foi dito, é Érica Paula Vasconcelos dos Santos. Estudo na Unilab desde 2017, formei em BHU e agora estou cursando Relações Internacionais na Unilab. Érica, nós estamos muito contentes por você ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é: por que a Unilab? Para responder essa pergunta, eu quero trazer uma narrativa bem rapidinha. Me remete ao pensamento de Malcolm X, em um dos discursos dele, onde ele fala que o negro é visto como um animal e por isso não tem nome e sobrenome. Eu escolhi a Unilab porque ela me dá esse poder de fala, de ter nome e sobrenome. E não só isso, mas de que eu venha ter uma educação libertadora, uma educação descolonizada, citando vagamente Paulo Freire aqui. Então, de não cair no erro de ter uma visão da história única. E daí, então, eu me deparei com a Unilab justamente pesquisando nesse sentido. O que é o ser negro no Brasil? E aí eu vi o site da Unilab e eu fiquei interessada pelos nomes Lusofonia Afro-Brasileira Internacional. Me chamou a atenção. Então eu visitei a Unilab e quando eu cheguei no pátio da Unilab, que eu me deparei com aquela integração, por assim dizer, na prática, eu falei: aqui é meu lugar. A Unilab é um lugar que você não tem vergonha de ser negro. Você faz questão de ser negro. Acho muito interessante a sua reflexão quanto a esse choque de realidade que a Unilab nos proporciona. E, Érica, partindo dessa visão, você crê que a Unilab cumpre essa proposta de aproximação e parceria maior entre esses membros da comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP? Sim, porque além dessa prática integracional, a Unilab ela tem o propósito de formar e contribuir para essa integração do Brasil com os países da CPLP. E nessa integração haver esse desenvolvimento regional, científico, educacional e também de intercâmbio cultural. Então, a priori, sim, apesar de problemáticas internas, com choques de cultura e convivência, que a gente não também deixar no descaso, mas a Unilab ela tem cumprido essa proposta, sim, de integração, e isso é notório, a gente vê nos trabalhos escritos pelos alunos da Unilab, tanto internacionais quanto nacionais, e eles problematizam, eles citam, eles mencionam essa relação Brasil-África e outras integrações também em seus trabalhos, que vira um modo de falar, e de formar a quem está fora da Unilab. Exatamente. Esse intercâmbio cultural realmente promove experiências, promove esse choque de culturas. Mas como isso te sensibiliza como aluna, como cidadã? Me sensibiliza a partir do momento que eu consigo entender que a minha cultura existe porque existe a África, e assim
por existir a África, a Unilab ela fica como intermédio disso, né? É aquela questão de que a gente começa a aprender a explicar de que a África não é um país, é um continente, e que nesse continente tem vários países, e que os africanos não andam com leões, e que, né, outros paradigmas e problemáticas. E quando eu consigo explicar isso à comunidade de São Francisco do Conde, que é onde fica o campus que eu estudo, o Campo dos Malês, quando eu consigo dizer para ele que nem todo africano é angolano, né, e que vários outros paradigmas pregados pelo o período do colonialismo, o branco que o branco prega, eu consigo entender que realmente meu lugar é na Unilab, né? Como aluna, como aprendiz, como negra, como mulher, e entre outros. Érica, você nota uma diferença e quais diferenças entre a universidade pública do nosso país e as universidades internacionais? Muita diferença, muita diferença. Eu vou citar 3 pontos que vai fazer você e quem assistir, e até me faz pensar a diferença de estar na Unilab, da Unilab para as outras universidades, né? Antes eu fazia Direito, cheguei a cursar até o 5º semestre de Direito, em uma universidade privada. Só que com essas questões problemáticas, né, de bolsa de 50%, eu passei por 5 universidades privadas, né? E também visitei outras, a UNEB, a UFBA, entre outras. E comecei a perceber que eu tinha que me encaixar em um padrão para que as pessoas me aceitassem. Aí eu chego na Unilab e noto 3 pontos, né? Pela quantidade de tempo de convivência dentro da Unilab. O primeiro ponto é que existe a vontade extrema de assumir a identidade do ser negro. Você entra na Unilab e você fala, nossa, aqui eu posso usar meu cabelo como ele é. Aqui eu posso dizer, botar lá no papel, no cadastro, não, qual é a sua cor? Negro, não é pardo. O primeiro ponto da Unilab é esse choque. O segundo ponto é a sede da luta pela descolonização do saber. Quem estuda na Unilab e lê autores como Kabelegi Monanga, Achille Mbembe, Amilcar Cabral, não se conforma com o Estado, o que o Oxum tem apregoado. A sede por mudar e dizer, olha, não é só uma história única sobre África e Brasil, existem outras histórias que não contaram nas escolas, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que é um marco dentro da Unilab, e essa é a diferença que ela dá, é que a pessoa que entra na Unilab se dedicando com a branquitude, com a identidade do ser branco, tem vergonha de ser branco na Unilab. Tem vergonha dos privilégios que ele tanto que eles tantos têm, e quando entra na Unilab é aquele choque, nossa, aqui eu não sou mais bonita porque eu tenho um cabelo liso. Aqui eu sou diferente, eu tenho uma ancestralidade diferente, então esses pontos na Unilab é marcante, né? E que eu tenho observado no meu período assim, de tempo dentro da Unilab. Érica, eu concordo plenamente com você nessa questão dessas experiências que só a Unilab nos proporciona, principalmente esse pequeno universo utópico, né, podemos dizer assim, enquanto a realidade educacional do Brasil, principalmente das universidades públicas, federais, né, é muito comum ver uma sala inteira só de pessoas brancas e 1, 2, 3 pessoas negras, enquanto a Unilab é totalmente ao contrário, é esse universo quase que utópico, sendo que salas são quase que inteiras apenas por pessoas negras. Bom, a última pergunta que eu tenho é: você sente que a Unilab te prepara para a vida fora do acadêmico, para a vida profissional? Ela não só prepara, como ela me ensina a permanecer. Pelas outras universidades que eu passei, eu vou falar do curso do Direito que eu estava cursando, né? A gente é ensinado dentro de um capitalismo selvagem. A gente lê e estuda para agradar
minoria que vai financiar o nosso serviço para que a gente defender eles a qualquer custo. A vida do advogado. Quando eu entrei dentro da Unilab, a primeira coisa que eu procurei foi, na época, o coordenador, que era o Leiva, e falei assim, eu não sei se ele lembra disso, mas eu falei assim, e aí, vou formar em BHU e vou trabalhar em quê? Qual é o plano de estágio que vocês têm aqui? Aí ele disse, nós não temos estágio. E ali naquele momento eu fiquei com uma certa raiva. Eu disse, por que não tem estágio nessa universidade? Eu não vou ficar aqui. Você é louco? Como assim eu vou estudar e não vou trabalhar? Mas aí, quando eu cheguei, que eu vi a quantidade de internacionais, a variação linguística, quando eu me deparei com o crioulo, quando eu me deparei com a outra cultura, eu disse, nossa, eu preciso saber o que está por trás desse sistema capitalista. E aí comecei a frequentar as aulas, primeiro semestre de BHU, e aí eu falei, eu preciso saber disso. E aí, com o formato BHU, eu percebi que a Unilab ela não prepara somente profissionais, ela prepara profissionais brilhantes, descolonizados, empretecida da sociedade. E para que a gente, dentro da sociedade, a gente mostre o nosso local de fala, como ascendentes da África, como falando da África, e que a gente, de qualquer forma, abra essas oportunidades dentro desse espaço social, e que a gente brilhe, né? E aí, essa é a minha palavra. Ela prepara, sim, e a depender do que você escolha, o caminho, a pedagogia, história, relações internacionais, você não vai ser o profissional, você vai ser aquele profissional com a visão ampliadora, uma educação descolonizada. E aí sim você vai poder capacitar outros profissionais. Érica, muito obrigada por todas as suas respostas. E nós temos um quadro que se chama Pode Indicar, em que o nosso convidado indica algo, um livro, um documentário, que arremate nas suas respostas ou que apenas queira que os nossos ouvintes fiquem cientes, tenham que conhecer, algo do tipo. Você tem algo para nos fornecer? Minha primeira indicação é o filme A Vênus Negra. É um filme lançado em 2011 aqui no Brasil, do diretor Keshish, né? Não tem contato com o historicismo do racismo e tal. É pesado, né? Mas é um filme muito, muito bom. Porque consegue, de uma certa forma, abrir seu horizonte científico, abrir o horizonte da sua mente para outros aspectos, para outros pensamentos dentro do próprio bloco dos assuntos falando de racismo, por exemplo. O filme A Vênus Negra é uma indicação. E é um filme que me marcou muito no primeiro semestre de Humanidades na Unilab. Minha segunda indicação é o livro Diploma de Brancura, né, Política Social e Racial no Brasil, de 1917, do Jerry Dávila. Ele é um livro que fala, né, sobre a questão da educação, do racismo e tal, mas também traz o aspecto da eugenia aqui no contexto brasileiro. E também um olhar histórico, né? E o papel do pensamento racial na reforma da expansão do ensino brasileiro. Então é um livro, né, para quem quer abrir mais os horizontes. Também traz aspectos, né, do racismo aqui no Brasil de uma forma muito diferente, quando ele fala o modelo do que seria o homem brasileiro, quando se querem construir aquela estátua em Brasília, né, para mostrar como é o homem brasileiro, e trazem uma estrutura de um homem ariano, e na verdade quem faz a estátua traz aspecto de uma estrutura de um homem indígena, né, todo esse choque de ideologias e tal dentro do contexto de racismo e tudo mais. É um livro muito marcante para mim também, muito bom. Érica, muito obrigada pela sua contribuição, por ter aceito o nosso convite e por ter participado desse momento tão importante que é o primeiro episódio do Pode Mundo. Obrigada de verdade, nós estamos muito contentes. O primeiro episódio do Pode Mundo chegou ao fim, infelizmente, mas nós agradecemos de verdade por você ter escutado até o finalzinho.
Por isso, para que você não perca novas informações e seja um Podmunder de carteirinha, é importante que esteja seguindo nossas redes sociais. É Podmundo RI, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá, nós te atualizaremos tudo sobre o nosso projeto e sobre os novos episódios. Assim, você vai poder se organizar, comprar um miojo, um suco, um refrigerante, colocar os fones de ouvido e escutar os nossos próximos episódios. Muito obrigado, fique em casa, se cuida, tchau!